Paz, são meus irmãos, estaremos estudando a lição 6 da revista dos adultos, o livro de Esté. Título da lição: tema trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté. Para a nossa geração, a revista é comentada por pastor Silas Queiroz. Glórias a Deus. Então hoje vamos iniciar o estudo sobre o livro de Esté. Glórias a Deus. Até a lição passada falávamos sobre Ruth. E hoje vamos fazer então essa introdução falando a respeito dos aspectos do livro de Esté, e durante as próximas lições estaremos estudando sobre a história. Glórias a Deus. O texto áureo diz: porque se de todos se calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este chegaste a este reino? Esté 4, versículo 14. Verdade prática: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então Deus sempre está no controle de tudo. Glórias a Deus. Até esses momentos que veremos que ocorre durante a vida de Esté, Deus não perdeu o controle. E como o próprio Mardoqueu vai dizer, quem sabe, por aquele tempo é que Esté está naquela posição. Então Deus colocou ela ali porque tinha um propósito e tudo se cumpriu, aleluia, de forma perfeita. Deus é maravilhoso. E preservou, então, o seu povo, livrou da destruição. Os objetivos da nossa lição são apresentar a organização do livro de Esté, explorar o contexto histórico do livro de Esté e expor o propósito e a mensagem do livro de Esté. O texto bíblico se encontra em Esté, capítulo 1, do verso 1 ao 9. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de pratas e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vaso de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Glórias a Deus. Então, nesse capítulo 1, vai falar desse banquete, vai falar a respeito da rainha Vaste, como veremos na próxima lição, e da situação que ela provoca ali a ponto de ser deposta. E a partir do capítulo 2, então, vai introduzir Esté aqui na história. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos falar apenas sobre aspectos desse livro, do contexto histórico, e da mensagem de forma sucinta, mas durante as próximas lições estaremos adentrando em cada cena, aleluia, da história. A introdução diz o seguinte: concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esté. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esté, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esté não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Embora no livro de Esté não tenha o nome de Deus, não se refere ao nome de Deus, a gente vê claramente Deus agindo. Então é patente. Glórias a Deus, como Deus age ali em favor do seu povo. Enquanto o livro de Ruth há várias referências ao nome de Deus, Esté a gente não encontra. Mas mesmo assim podemos ver Deus nas entrelinhas, nos bastidores ali agindo de forma poderosa. Primeiro tópico, a organização do livro. Primeiro subtópico, a categorização de Esté.
Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção também, ao lado de Ruth, integra o Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Então a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, né? Torá, Neviim e Ketuvim, né? Então Torá, que é a lei, que é o nosso Pentateuco na nossa Bíblia, né? Os 5 primeiros livros. Depois Neviim, que é os profetas, e Ketuvim, que é os escritos. Então Esther está nesse grupo de livros, nesse terceiro grupo. E dentro desse grupo ainda há um grupo chamado 5 rolos. Está também inserido em 5 rolos, junto com o livro de Ruth. Eram os livros que eram lidos nas festas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe um conjunto de revelação divina escrita completa e perfeita, né? Conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, também, como estão dispostos, né, no grupo de livros chamado escrito, né, os Ketuvim, o Ketuvim na Bíblia hebraica, na nossa Bíblia também está agrupada, né, nesse tema histórico. Né? Nossa Bíblia é agrupada por temas. Né? Temos Pentateuco, né? Temos então os livros históricos, Esther está nesses livros históricos, Ruth também. Depois temos os livros poéticos e, por fim, os livros proféticos. Então, tanto na nossa Bíblia como na Bíblia hebraica, Esther se encontra nesses grupos de livros históricos. Característica literária. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se a sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, Esther 1:1, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. Veremos no final dessa lição a respeito dessa festa que nasce, a partir desses episódios que são relatados no livro de Esther, a festa de Purim. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Então, em Ruth, a gente encontra muitos diálogos, em Esther, poucos. É mais a narrativa contando a história. Claro que há diálogos também, mas é menor do que encontramos no livro de Ruth. E o terceiro subtópico, autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato do autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita que seu livro seja datado ainda do século V a.C., volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, e que revelam o estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Então, por causa dessas características, se data aproximadamente por volta de 460 a.C., período que o livro foi escrito. Exatamente porque há esse conhecimento todo ali em relação à cultura e à vivência no Império que neste momento tinha como capital Suzã, na Pérsia. Então o autor conhecia toda essa estrutura e usou palavras persas. E não usou nada de grego, então foi antes da ascensão de Alexandre o Grande. Alguns estudiosos acreditam que foi Esdras que escreveu, mas como está bem claro aqui na lição, o autor é desconhecido. A gente não pode bater o martelo e dizer que foi ele que escreveu. Mas foi alguém que viveu naquele período, provavelmente foi escrito depois da morte de Assuero. O segundo tópico fala sobre o contexto histórico. O primeiro subtópico, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sobre os assírios, segundo Reis 17:6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico, em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado,
o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Jeremias 25, 11, 29, 10 a 14. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Ezequiel 36, 16 a 25. Então, temos que fazer a separação, né, de quando foi escrito e do contexto histórico. Né? Quando foi escrito foi quando o autor escreveu. Provavelmente quase, né, no mesmo período, sendo que se considera que foi escrito depois da morte de Assuero. E o contexto histórico é o que estava acontecendo na época, né? Qual era o pano de fundo da história, quando se deu os fatos, né? Quando aconteceu os fatos narrados no livro de Esther. Então, é no período pós-exílio, ou seja, já tinha passado 70 anos, né, na Babilônia, o exílio ali de Judá. Eles já tinham recebido a ordem para voltarem a Jerusalém. Ciro já havia decretado isso, mas nem todos voltaram. Então, após o exílio, uma parte voltou, né, se estabeleceu em Jerusalém, reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo, mas outra parte, a grande maioria, ficou espalhada pelo Império. É esse contexto que a gente percebe aqui no livro de Esther. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolatra. Romanos 1, 18 a 25. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Né? Então, o cativeiro tinha esse propósito: sarar Israel da idolatria. E realmente eles foram curados desse mal. Né? Aquele castigo, né, foi de forma pedagógica para que o povo não mais praticasse os atos anteriores ao cativeiro. Segundo subtópico, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. Né? Então, Deus usou a Babilônia como vara para castigar Judá, mas eles também, por causa da sua maldade, seriam castigados, como a gente lê lá em Abacuque. Né? Abacuque diz que não suportava mais a injustiça, todo aquele problema que estava no meio do povo. Deus diz que vai usar a Babilônia, pois Abacuque fica espantado, diz: só vai usar uma nação mais vil, uma nação pior para nos castigar, né? Mas Deus ia usar a Babilônia, mas também depois ia fazer juízo a eles por toda a sua maldade. E isso se cumpriu cabalmente, né? Tudo que havia sido profetizado se cumpriu. Agora já não é mais a Babilônia que governa, e sim o Império Medo-Persa, também cumprindo, né, o sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel revelou, né, da cabeça de ouro. Já tinha passado, agora já estava no período do peito dos braços, que era de prata, ou seja, o Império Medo-Persa. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem ocupado por inocente. Naum 1, 2 e 3. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Né? Daniel estava ali, estava vivo. Daniel viveu até o reino de Dário, glórias a Deus, e viu o cumprimento da palavra de Deus. Ele havia feito as contas e viu que o que Jeremias havia profetizado, que o cativeiro duraria 70 anos, já estava chegando ao fim, e tudo se cumpre. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. Daniel 9, de 1 a 19. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. 2 Crônicas 7,14. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive os que não governam segundo os valores divinos. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Né? Nós devemos orar por todos os homens, orar pelos líderes, né, pelos governantes, até aqueles que são maus, que estão fora do caminho, para que Deus possa, né, salvar, possa transformar essas mentes, né, e para que vivamos de forma tranquila. Interessante aqui na lição que vai falar também que sobre uma falsa estabilidade, né? Então a gente tem que estar ciente que a nossa cidade não é aqui na terra, é no céu. Então aqui a gente passa por momentos difíceis, pode vir momentos bons, mas até esses momentos bons, né, essa paz ou algum momento de prosperidade que venhamos a passar aqui na terra, né, a gente tem que entender que pode nos gerar essa falsa segurança. Essa segurança tem que estar no Senhor, né, porque tudo passa, né?
Os governos passam, os governantes passam, mas Deus é aquele que não passa. Está no controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós não venhamos ter essa possibilidade, como aconteceu com Esther. Estava lá no reino, era a rainha, estava tudo bem, mas daqui a pouco vem a tormenta, vem a tempestade e ela tem que se manter fiel a Deus e cumprir o propósito de Deus na vida dela. Né? Deus colocou ela como rainha para ela ser instrumento de Deus em determinado momento e graças a Deus ela cumpriu esse propósito. Né? Mais do que eu vai puxar a orelha dela, a gente vai ver durante o trimestre, né? Mas ela acaba fazendo aquilo que Deus quer. Aleluia. E cumpre o propósito de Deus na vida dela. Então estamos nesse período, né? Nesse contexto histórico. Cativeiro, depois do fim do cativeiro e agora o pós-exílio. Exatamente o momento que os fatos ocorridos ou narrados no livro de Esther acontecem. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderado por Zorobabel. Está lá em Êxodo, capítulo 1, 5, capítulo 2, 64 e 65, no segundo ano do reinado de Ciro, 538 a.C. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Êxodo. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, do ano 483 a 473 a.C. Então, no livro de Êxodo, a gente encontra também sendo narrado esse retorno. Poucos voltaram, né? Primeira leva, só 50 mil. De 1 milhão que viviam ali nas províncias da Babilônia, né? Tem uma quantidade ínfima, né, de judeus que decidiram voltar. Então, Êxodo vai contando essa história, do capítulo 1 ao 6, né, falando sobre esse período de Zorobabel, e só no capítulo 7 que Êxodo vai para Jerusalém. Então, cerca de 60 anos do início aqui do retorno. Então, no meio desse período é que acontecem os fatos em Suzã. Né? Ele não está em Jerusalém, está em Suzã, na sede ali do Império, e vai acontecer esses fatos na vida de Esther, de Mardoqueu, né, e os outros personagens que vão fazer parte dessa história, né, como Amã, que vai tentar destruir o povo judeu. E a gente vê que o povo judeu na época estava espalhado. Né? O intento de Amã é mandar cartas para todas as províncias para que os judeus fossem mortos. Então eles não estavam só em Jerusalém, estavam em todo o Império. Então, infelizmente, né, esses que não voltaram estavam preferindo o conforto, né, a falsa aparência de estabilidade também, como a gente vai ver, no Império ali, né, do Persa. Em vez de voltar para sua terra, que era, né, o livramento de Deus em relação ao cativeiro, mas eles estavam acostumados. E estavam preferindo, então, seus bens, suas terras, seus negócios, ao invés de voltarem para a sua terra e serem abençoados lá em Jerusalém. Tiveram mais uma visão materialista e preferiram ficar. Claro que Deus cuidou, que Deus tem misericórdia, né? E Deus livrou também esses que não quiseram voltar para Jerusalém. Deus estava cuidando do seu povo por inteiro, Deus está no controle. E o terceiro tópico, propósito e mensagem. Primeiro subtópico, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Né? O povo não quis voltar, mas mesmo assim Deus ainda teve misericórdia. Ao decidir permanecer na Babilônia, sob o domínio do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham a fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. Seria bom que esse aspecto permanecesse até hoje, né? Porque os persas, né, ou a Pérsia, é o atual Irã. Hoje é o que não tem lá, é liberdade religiosa, principalmente em relação ao cristianismo ou judaísmo. Né? São inimigos ferrenhos da sua fé, do islamismo. Mas naquela época, na época de Dário, de Assuero, depois seu filho Artaxerxes, né? Então havia essa liberdade e os povos viviam em paz. Né? O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia,
Há caminho que o homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Né? Seriam os primeiros a serem mortos, né? Que estavam ali na capital, né? Mas Deus teve misericórdia deles. A gente vê, então, uma atitude completamente contrária de Neemias. Neemias que vai, né, ser o copeiro de Artaxerxes, ou seja, filho desse Assuero, filho desse Xerxes, né, o Xerxes I. Neemias, quando sabe da situação da cidade, do povo ali que estava, né, em ruína e misérias, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo, Neemias quer ir para lá para ajudar. Né? E Deus dá graça, né, aos olhos do rei e acaba permitindo Neemias ir lá e reconstruir os muros. Mas o povo não tinha esse sentimento, né? Preferiu ficar apegado aos seus negócios, à sua posição social, à sua cultura. Contudo, né, mesmo nesse ambiente ainda tinham a liberdade cultural deles, né? Havia a liberdade religiosa. E o segundo subtópico, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem do extermínio total dos judeus. Esther 3, 7-13. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmo 118, 8 e 9. Né? Então não podemos ter essa falsa esperança, essa falsa ilusão de está tudo bem e agora melhorou e agora vai ficar assim sempre. Não. A gente tem que tomar cuidado com a zona de conforto, né? E estar sempre buscando o Senhor, fiel a Deus, porque a estabilidade pode de uma hora para outra acabar. Né? Então nós devemos entender que, embora lutemos, sejamos cidadãos, votemos, tentamos melhorar a nossa sociedade, né? A gente tem que sempre lembrar que a nossa cidade não é aqui, né? Que os homens são falhos, né? E os governos passam, porém a palavra de Deus permanece para sempre, né? E as nossas promessas, aleluia, estão mais próximas de se cumprir do que quando aceitamos a fé. Terceiro subtópico, a festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Purim é o plural da palavra pur, que quer dizer lançar sorte, conforme Esther 3,7. Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Né? Então, de forma sucinta, a gente viu aqui a questão da mensagem, do propósito. Né? Mostrar que Deus está no controle, a sua providência, mostrar que nós devemos estar olhando para o alto, né? Não se apegar à falsa estabilidade e também registrar o início dessa festa que Mardoqueu institui após, né, o livramento que Deus dá. A festa de Purim que até hoje os judeus comemoram. Né? São uma das duas festas que os judeus comemoram, que é extra, né, a lei mosaica. Né? A lei da mosaica institui ali as festas, 3 festas, e essas outras 2 não estão na lei. Purim, que acontece a partir dos fatos que ocorrido em Esther, né, para se comemorar a libertação, ali, o livramento que Deus dá, e também a outra festa é Hanukkah, também instituída após a vitória contra o Império Seleucida, no período interbíblico, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, aquele período que houve aquelas batalhas, então também foi instituída uma outra festa chamada Hanukkah. Então, Purim e Hanukkah são 2 festas extras, além daquelas que estão na lei. Conclusão, o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Daniel 2:37-45. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Na próxima lição, vamos começar as cenas de cada capítulo, né, do livro de Esther e vamos falar sobre a deposição da rainha Vashti e a ascensão de Esther. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra, por essa lição abençoada. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, mais uma vez pela tua palavra. Aleluia, que nos instrui, nos revela, Pai, o teu poder, a tua ação, Pai, a tua providência.
Obrigado, Senhor, também por o Senhor estar no controle de nossa história, Pai. Aleluia, o Senhor tem cuidado de nós de maneira preciosa, de maneira abençosa. A cada detalhe da nossa vida, o Senhor cuida. Aleluia, o Senhor tem dirigido a nossa história. Louvado seja o seu santo nome. Nós possamos ser fiéis, esperar no Senhor, sabendo, aleluia, que tudo passa, menos a Tua palavra, Pai. Passa a luta, a dor, o sofrimento, também passa qualquer falsa estabilidade. Nós possamos estar firmados no Senhor, tal como a Tua palavra nos diz, Pai. Ainda que a terra se mude, os nossos pés estejam firmados em Ti. Aleluia, esperemos no Senhor, que é o socorro bem presente na hora de toda angústia. Em nome de Jesus, nos ajuda, confiemos mais no Senhor, esperemos mais na Tua providência e na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.